Senhor da vida, Criador eterno, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, elevamos agora nossos pensamentos aos planos mais altos da existência, buscando em Ti, Pai amoroso, o consolo que as palavras humanas não podem oferecer. Neste instante em que os sentimentos se confundem entre a dor da separação e a esperança da imortalidade, abrimos o coração para que a Tua luz divina penetre em nossa intimidade, aquecendo nossas almas feridas pela ausência dos que retornaram à verdadeira vida espiritual. Sentimos a saudade pulsando como um eco persistente em nosso peito, Senhor. Uma saudade que não se cala, que caminha conosco, que se deita conosco nas noites silenciosas, que desperta conosco nas manhãs de lágrimas contidas. A ausência física daqueles a quem amamos nos convida a mergulhar em reflexões profundas sobre o sentido da vida e da morte, sobre a eternidade do Espírito e o reencontro que nos aguarda além das fronteiras da matéria. Não buscamos compreender tudo com a razão limitada que ainda nos guia os passos no mundo, mas pedimos a força necessária para confiar, mesmo sem compreender por completo. Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, ensina-nos a resignação diante das leis divinas que regem nossa existência. Sabemos, pela luz da doutrina espírita, que a vida no corpo é apenas uma breve estação na longa caminhada do espírito imortal. Sabemos que o retorno ao plano espiritual não é um fim, mas um recomeço, uma continuidade da jornada evolutiva. E mesmo sabendo disso, mestre querido, sentimos o peso da separação, a dor aguda da saudade que aperta o coração, a ausência do abraço, do olhar, da voz que nos era familiar e que agora ecoa apenas na lembrança. Sabemos também, Senhor, que nenhum espírito se vai sem estar amparado, que nenhum desencarne acontece ao acaso. Há sempre mãos amigas, emissários da Tua bondade, que acolhem com carinho os que partem do plano físico. Há luz, há acolhimento, há cuidado. Que os nossos entes queridos, aqueles por quem oramos neste instante, tenham sido recebidos por espíritos elevados, por mensageiros de paz e esperança, e que estejam agora em processos de adaptação e tratamento espiritual, recebendo todo o auxílio necessário para compreenderem sua nova condição, para se libertarem das impressões da matéria e reencontrarem o equilíbrio em sua nova morada. Que essa certeza nos console, Pai, que não nos sintamos órfãos, nem nos desesperemos com a ausência, que saibamos, em espírito, dialogar com nossos amores que agora habitam outra dimensão, através do pensamento, da prece sincera, do amor que ultrapassa os véus da separação. Que possamos, com responsabilidade, cuidar de nossas emoções para que não envolvamos esses espíritos queridos com vibrações de desespero ou revolta, mas sim com pensamentos de gratidão, serenidade e confiança. Que a nossa dor seja acompanhada de fé e que a saudade seja regada com lembranças ternas e não com revolta ou apego desmedido. Abençoa, Senhor, os lares onde a saudade fez morada. Abençoa os corações que silenciaram no luto. Que cada lágrima derramada seja recolhida pelos amigos espirituais, transformando-se em gotas de luz e consolo.
que possamos sentir a presença dos nossos entes amados de outras formas, em um sonho revelador, em uma intuição suave, em uma lembrança que aquece a alma, em um sopro leve que nos envolve em meio à oração. Que saibamos perceber os sinais sutis de que a vida prossegue e de que o amor não conhece limites. A tua justiça, Pai, é também misericórdia. E na certeza da reencarnação compreendemos que os reencontros são inevitáveis. Que esta certeza fortaleça a nossa esperança. Que saibamos cultivar desde agora um coração pacificado, pois a morte não nos leva os amores verdadeiros. Ela apenas os conduz para um outro plano, de onde continuam a nos amar, a nos acompanhar, a torcer por nossa superação e progresso. Que possamos viver de modo digno, honrando a memória dos que partiram, seguindo adiante com coragem, sem nos deixarmos vencer pela tristeza. Que o Evangelho de Jesus seja, neste momento, o abrigo para nossas almas. Que seus ensinamentos nos sustentem, como sustentaram tantos antes de nós. Que a promessa do Cristo de que há muitas moradas na casa de meu Pai seja a lembrança viva de que a vida se multiplica em formas e lugares e que a morte, na verdade, é apenas uma mudança de estado. Que esse entendimento penetre fundo em nossa consciência como semente de fé e serenidade. Mestre Jesus, conduz nossos pensamentos para a luz, que sejamos nós também instrumentos de consolo para outros corações que choram, que possamos partilhar a fé espírita com aqueles que não compreendem ainda o que a morte representa. Que a dor vivida por nós se transforme em empatia, em capacidade de acolher, de abraçar, de compreender sem julgar. Que saibamos usar nossa experiência de luto como ponte para servir e não como abismo para nos perder. Senhor, Pai de amor, Deus de infinita bondade, em Ti depositamos nossa confiança. Toma nossos corações em Tuas mãos divinas, acalma nossas inquietações, sustenta nossa fé. Ensina-nos a viver com saudade sem desespero, com memória sem apego, com amor sem prisão. Que nossos passos sigam firmes na jornada evolutiva, na certeza de que a separação é apenas um intervalo e que o reencontro virá no tempo justo, segundo Tua perfeita lei. Senhor, nesta etapa da prece, seguimos de coração entregue, buscando no silêncio da alma o eco das verdades eternas que nos libertam da dor. Em meio ao luto, quando tudo parece envolto por uma sombra de tristeza, a luz do Teu amor se revela como farol a nos guiar. Ainda que as lembranças insistam em doer, ainda que os olhos se encham de lágrimas ao recordar os momentos compartilhados, sabemos, ó Pai, que nenhuma dor é maior do que a promessa da vida imortal que nos aguarda e nos sustenta. Cada espírito que parte, Senhor, é como uma estrela que volta ao seu lar de origem, ao plano de onde viemos antes de vestir o corpo de carne. Mesmo que, por ora, a saudade nos visite com frequência, com força e intensidade, temos em nós a semente da fé plantada pelo Cristo, regada pelos ensinos da doutrina espírita, que nos lembra que o Espírito é eterno e que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor verdadeiro, porque o amor é divino.
e onde há amor, há permanência. Sabemos que os laços do espírito não se rompem com a morte do corpo. Pelo contrário, se purificam, se fortalecem, se elevam a níveis que muitas vezes a vida material não permitia alcançar. Quantas vezes, Senhor, a convivência terrena é repleta de limitações, de dificuldades, de incompreensões. Mas, ao retornarem à pátria espiritual, os que nos amaram e a quem amamos, libertam-se dessas imperfeições e continuam a nos amar com uma pureza maior, desejando nosso bem, torcendo por nossa evolução, participando invisivelmente de nossas lutas. A saudade, por mais intensa que seja, não precisa ser amargura. Pode ser um elo, um vínculo de luz entre dois planos. Pode ser prece constante, vibração elevada, pensamento que sustenta, sentimento que abençoa. E é isso que te pedimos neste instante, Senhor, que saibamos transformar a dor da ausência em serviço de amor, que saibamos canalizar a saudade em ações nobres, em caridade sincera, em compaixão pelo outro, como forma de honrar aqueles que partiram, fazendo da nossa vida um testemunho de esperança e renovação. Não permitas, Senhor, que a tristeza nos paralise, que o luto não nos faça prisioneiros da dor, mas sim peregrinos do aprendizado. Que possamos aprender a ver a vida com olhos de eternidade, compreendendo que estamos todos de passagem e que, portanto, cada gesto, cada escolha, cada momento partilhado com quem amamos é um tesouro a ser guardado com gratidão, que, ao recordarmos nossos entes queridos, nosso coração se preencha mais de amor do que de sofrimento, mais de luz do que de escuridão. Amigos espirituais que nos assistem, espíritos de luz que trabalham incansavelmente pelo consolo e pelo despertar da humanidade, agradecemos por vosso auxílio constante. Que possais continuar envolvendo todos os lares enlutados com vibrações de serenidade. Que possais amparar aqueles que não têm ainda o consolo da fé, aqueles que, por não conhecerem a realidade espiritual, se desesperam, se revoltam, se afastam da esperança. Que vossa presença sutil, mas poderosa, seja sentida nos ambientes onde a dor grita mais alto, onde os corações estão fragilizados e carentes de amor. Agradecemos, Pai, pela bênção do reencontro no plano espiritual, pela certeza de que nada se perde em Teu universo. Cada espírito é conduzido por Teu infinito amor ao lugar justo, ao ambiente necessário para a sua continuação evolutiva, e isso também nos consola. Saber que nossos amores não vagam perdidos, que não estão em sofrimento, que não se extinguiram com a morte, mas que continuam a viver, a aprender, a amar. Essa é a força que nos sustenta em meio ao vazio da ausência. Jesus, Mestre de todas as almas, concede-nos a capacidade de consolar. Que esta prece, nascida da dor, se transforme também em alívio para outros corações. Que saibamos levar esperança àqueles que não têm voz para clamar, aos que choram em silêncio, aos que guardam seus lutos sem consolo. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, semeadores de uma fé raciocinada, lúcida, esclarecedora, que acalma o coração porque liberta a mente da ignorância sobre a vida e a morte.
Não somos abandonados, Senhor, jamais estivemos. Em cada momento difícil, em cada lágrima solitária, em cada oração silenciosa, há sempre mãos espirituais a nos envolver. Que possamos reconhecer esses cuidados, sentir esses toques invisíveis, acolher os sinais que chegam até nós com delicadeza e amor. Que aprendamos a calar a revolta para ouvir as vozes suaves dos espíritos benfeitores que nos lembram que tudo passa e que o reencontro é uma promessa viva para todos aqueles que amam com o coração. Senhor, ensina-nos a confiar em Teus desígnios. Ensina-nos a aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Ensina-nos a seguir adiante com o coração ferido, mas confiante, com os olhos marejados, mas voltados para o alto. Que a saudade que sentimos seja o reflexo da grandeza do amor vivido e que esse amor se perpetue em nós como força, como fé, como caminho. Que saibamos, em cada novo dia, renovar nossa confiança na Tua justiça e na Tua misericórdia. Senhor da vida, prosseguimos nesta prece com os corações ainda tocados pela saudade, mas agora um pouco mais serenos, envoltos na luz do entendimento que a Tua doutrina nos concede. Reconhecemos com humildade e reverência que todo sofrimento que nos visita possui um propósito justo, mesmo que, no momento, nossa sensibilidade não alcance a compreensão plena. A separação, ainda que dolorosa, é parte do ciclo de aprendizado e crescimento do espírito e nos chama à reflexão sobre os verdadeiros valores da existência. Neste instante de entrega, elevamos nossa alma como um lírio que se abre ao sol da manhã, pedindo que as vibrações dos planos superiores envolvam nossos sentimentos mais profundos. Que todo apego seja transmutado em gratidão e toda dor em prece sincera. Que possamos olhar para o tempo que vivemos com nossos entes amados como uma bênção concedida por Ti, uma oportunidade valiosa de aprendizado mútuo, de crescimento conjunto, de vivência do amor em sua forma mais pura. Sabemos, Senhor, que a desencarnação não é o fim, mas uma passagem, um retorno natural ao mundo espiritual, onde cada espírito segue seu percurso de acordo com seu grau de evolução, suas necessidades, seus méritos. E isso nos consola, saber que aquele ou aquela por quem vertemos lágrimas agora caminha pelas estradas da vida espiritual, amparado por espíritos de luz, assistido por benfeitores misericordiosos, nos traz o alívio da certeza de que não estão sozinhos. Quantas vezes, ó Pai, esquecemos de que somos também espíritos imortais, vivendo uma breve experiência na carne. Quando a separação chega, somos tomados por um véu de esquecimento que nos faz crer que tudo acabou. Mas é a Tua doutrina, revelada por intermédio de Allan Kardec, que nos recorda com clareza e profundidade que o espírito sobrevive à morte do corpo e que a vida no plano espiritual é tão real quanto a que vivemos aqui, embora se manifeste de maneira diferente aos nossos sentidos. A morte, Senhor, não nos rouba ninguém. Apenas nos convida a uma nova forma de amar. Um amor que não depende da presença física, mas que se alimenta da lembrança, da oração, do sentimento verdadeiro. Um amor que transcende os limites da matéria
e se fortalece no silêncio da alma, que saibamos com serenidade aceitar essa nova etapa do relacionamento com os que partiram, compreendendo que continuam a nos querer bem, a nos intuir, a nos acompanhar em nossos passos, quando nossa conduta permite essa sintonia elevada. Aos espíritos amados que já retornaram à vida verdadeira, dirigimos também nossos pensamentos, que possam, onde estiverem, sentir o nosso carinho, nosso respeito, nosso desejo sincero de que estejam em paz. Que suas consciências estejam tranquilas pelo bem que realizaram, pelos afetos que cultivaram, pelas marcas de ternura que deixaram em nossos corações. Que possam seguir em frente em sua evolução, sem se prenderem ao sofrimento daqueles que ficaram, mas se fortalecendo no amor que permanece entre nós. E a nós, Senhor, que ainda habitamos este mundo de provas e expiações, dá-nos força para prosseguir. Ensina-nos a dar novo sentido à vida, a encontrar beleza nos pequenos gestos, a perceber Tua presença nas entrelinhas do cotidiano. Que o luto não nos sufoque, mas nos transforme. Que a saudade não nos paralise, mas nos inspire. Que a ausência não nos empobreça, mas nos enriqueça com os ensinamentos do amor que não termina com o tempo. Mestre Jesus, guia sublime da humanidade, acompanha-nos com Tua luz compassiva, que a cada dia sejamos mais capazes de viver segundo os Teus ensinamentos, cultivando a mansidão, a indulgência, o perdão, a esperança. Que nosso espírito não se deixe vencer pelo desânimo, nem pelo medo, nem pela descrença. Que mesmo diante da ausência e da saudade, sejamos fiéis à Tua promessa de consolo, certos de que a vida é eterna e que o amor, quando verdadeiro, atravessa qualquer distância. Espíritos elevados, mensageiros do bem, auxiliai-nos a compreender o valor da prece que nos conecta com o mundo espiritual, que estabelece uma ponte luminosa entre os corações que ainda palpitam na carne e os que agora vibram em outra dimensão. Que nossas orações sejam como cartas de luz enviadas com ternura, como abraços feitos de fé, como flores que atravessam os véus da matéria e chegam como bálsamo aos que continuam a nos amar, mesmo além da vida física. Senhor, que possamos encontrar na prática do bem um remédio eficaz para a nossa dor, que saibamos converter a saudade em serviço, em dedicação aos que sofrem, em amparo aos que também choram suas perdas, que o nosso sofrimento seja útil, que gere compaixão e não apenas tristeza, que ao consolar sejamos consolados e que ao doar amor sintamos o amor dos céus nos envolver em retorno. Que esta prece se expanda como luz sobre todos os lares enlutados. Que cada coração ferido possa sentir, ainda que por instantes, o toque suave da esperança. Que todos saibam, como nos ensina o Espiritismo, que a separação é apenas uma pausa e que o reencontro será tão certo quanto o nascer do sol. Que nenhuma dor seja maior do que a fé, que nenhuma ausência nos roube a certeza da continuidade da vida. Senhor de infinita misericórdia, neste momento em que a saudade ainda pulsa intensamente em nossas almas, suplicamos que Tua presença se faça ainda mais sentida, que o Teu amor se derrame sobre nós como uma chuva de paz,
acalmando os corações aflitos, restaurando as forças daqueles que sentem-se desorientados com a ausência física dos entes queridos. Somos, Pai, aprendizes da vida eterna, caminhantes da fé, e é nesse caminho que buscamos o consolo verdadeiro, aquele que nasce do entendimento profundo da Tua justiça e da Tua bondade. Tua palavra, revelada com clareza e sabedoria através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que o Espírito é imortal e que as dores da separação são transitórias. Lembramos agora com humildade e gratidão das lições contidas no capítulo Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras, onde o Consolador prometido nos esclarece que nenhum espírito parte antes do tempo e que cada partida é medida com exatidão por tuas leis perfeitas. A dor da separação, por mais profunda que seja, não é castigo, mas sim parte do plano divino que conduz todos os espíritos à evolução. Toca, Senhor, cada lembrança que traz dor, transformando-a em saudade serena, que possamos revisitar em nossa memória os momentos felizes que vivemos ao lado daqueles que hoje habitam outra dimensão. Que essas lembranças sejam como colheitas do bem, frutos de um tempo abençoado que jamais será esquecido. Que possamos sorrir, mesmo com os olhos marejados, por termos amado, por termos partilhado a vida com esses espíritos que tanto significaram e ainda significam para nós. Sabemos que a saudade é um reflexo do amor que permanece, mas pedimos, Senhor, que ela não se transforme em sofrimento inútil, que não alimentemos pensamentos de culpa, de remorso ou de desespero, que possamos compreender que tudo quanto foi possível realizar em nome do amor já foi feito e que o tempo que tivemos foi suficiente, porque nenhum minuto da existência é desperdiçado sob tua vigilância. Que saibamos perdoar e nos perdoar, para que a paz se instale em nosso íntimo como um abrigo sagrado. Amigos espirituais, mensageiros da luz, auxiliai-nos neste esforço de elevação. Que nossos pensamentos alcancem aqueles que partiram, levando-lhes não nossas lágrimas, mas nossa confiança. Que eles sintam nossa vibração de carinho, nosso desejo sincero de que estejam bem, de que estejam em paz, em ambientes iluminados, em tarefas úteis, caminhando com segurança sob a orientação dos mentores que os acolheram, que possam perceber que seguimos nosso caminho terreno, inspirados por suas lembranças e fortalecidos pelo exemplo que deixaram. Mestre Jesus, Espírito mais puro que já pisou entre nós, guia nossos sentimentos neste instante, que possamos seguir o teu exemplo de fé diante da dor, de coragem diante da perda, de confiança diante da incerteza. Que não permitamos que a morte de um ente querido se torne um motivo de afastamento da fé, mas ao contrário, que essa experiência nos aproxime ainda mais das verdades eternas, que nos conecte mais profundamente ao plano espiritual, que nos torne mais sensíveis aos valores que realmente importam. Sabemos, Senhor, que aqueles que nos precederam na viagem de retorno ao mundo espiritual continuam a nos amar e que esse amor permanece como ponte viva entre os dois mundos. Muitas vezes,
Sentimos suas presenças em pequenos gestos do cotidiano, em sonhos marcantes, em intuições que nos orientam, em emoções que nos visitam de forma repentina. Que saibamos acolher esses sinais com reverência e gratidão, sem medo, sem dúvida, compreendendo que são expressões do amor que não conhece a distância. Que nossas atitudes sejam reflexo desse amor, que saibamos viver com mais simplicidade, valorizando os afetos, perdoando com mais facilidade, servindo com mais alegria. Que o luto nos torne mais humanos, mais solidários, mais compreensivos com a dor do outro. Que possamos nos tornar consolo para quem precisa, amparo para quem sofre, esperança para quem desanimou. Que o sofrimento que hoje vivemos seja semente de luz para muitos corações ao nosso redor. Senhor, permite que esta prece alcance também os corações mais endurecidos pela dor. Aquelas almas que, não compreendendo a tua justiça, se revoltam contra a vida, contra os acontecimentos, contra as perdas. Que eles possam, ao ouvir esta oração ou ao ler estas palavras, sentir-se tocados por uma energia nova, capaz de despertar neles a fé adormecida. Que possam perceber que a espiritualidade superior nunca nos abandona e que mesmo na mais profunda escuridão há sempre uma luz acesa esperando para nos guiar. Agradecemos, Pai, pela dádiva da vida, pela bênção do amor, pela riqueza dos encontros espirituais que tivemos nesta existência. Agradecemos pelos laços eternos que construímos, que agora resistem à ausência e se mantêm firmes pela sintonia dos sentimentos. Que mesmo distantes fisicamente, continuemos unidos espiritualmente, trabalhando pela nossa própria reforma íntima, evoluindo em direção à luz, para que quando chegar o momento do reencontro, possamos abraçar os nossos amados com a consciência tranquila de quem aproveitou cada lição da existência terrena. Senhor, Pai de infinita compaixão, diante da imensidão do Teu amor, encerramos esta prece com os corações envolvidos pela luz da esperança. A jornada do Espírito não se encerra com a morte do corpo, ela apenas se transforma. E é essa transformação que agora compreendemos com mais profundidade, com mais maturidade espiritual, com mais serenidade em nossa fé. Sentimos em nosso íntimo que a vida não cessa, que os laços afetivos verdadeiros não se rompem, que o amor é eterno e que a saudade, por mais pungente que seja, é o testemunho silencioso desse amor que sobrevive ao tempo e ao espaço. Que esta prece permaneça viva dentro de nós, como um ponto de luz no caminho escuro da dor, como um farol de consolo nos momentos em que a saudade apertar o coração. Que tenhamos sempre a lembrança de que os espíritos que amamos continuam a viver, a crescer, a se aperfeiçoar no plano espiritual e que muitas vezes são eles mesmos que intercedem por nós, que nos fortalecem, que nos inspiram a seguir com coragem. Que saibamos reconhecer esse amparo e agradecer, mesmo sem vê-los, por suas presenças constantes ao nosso lado. Espíritos de luz, companheiros da eternidade, que estiveram conosco nesta existência e que agora prosseguem no plano invisível, recebam nossas vibrações de carinho,
nossa prece de gratidão, nossa promessa de seguir em frente, buscando tornar-nos melhores a cada dia. Que o nosso amor não vos aprisione, mas vos impulsione. Que nossa saudade não vos entristeça, mas vos fortaleça. Que nossa lembrança não seja lamento, mas testemunho de que o bem que nos uniu permanece intacto. Rogamos também por todos os que ainda estão presos à dor da perda e não encontraram consolo, por todos os lares onde a tristeza transformou o ambiente em sombra, por todas as mães, pais, filhos, irmãos, amigos, companheiros que se viram separados pela desencarnação e que, sem o conhecimento da realidade espiritual, sentem-se abandonados e mergulhados na desesperança. Que tu, Senhor, possas chegar a esses corações por meio da oração, do estudo, do exemplo dos que já compreenderam que a vida é uma jornada contínua e que a morte não é a última palavra. Que o Espiritismo, como doutrina consoladora, continue a iluminar mentes e corações. Que o Evangelho segundo o Espiritismo, com sua clareza e profundidade, siga sendo fonte de consolo e esclarecimento, como é para nós neste instante. Que a luz de Kardec continue a brilhar como uma tocha segura nas mãos daqueles que atravessam os vales escuros da perda. Que as mensagens de Chico Xavier, repletas de amor e verdade, continuem a aquecer os corações necessitados de paz. E que nós, Senhor, cada um de nós, possamos sair desta prece com um compromisso renovado, o de viver com mais consciência espiritual, de amar com mais profundidade, de cultivar nossos laços afetivos com mais generosidade. Que saibamos valorizar os que estão conosco hoje, pois o amanhã pertence apenas a Ti. Que possamos fazer do nosso presente uma fonte de bem, uma trilha de luz, um testemunho de que aprendemos com a dor, mas não nos deixamos dominar por ela. Mestre Jesus, Tu que enfrentaste a cruz com confiança no Pai, ensina-nos a carregar nossos fardos com resignação. Tu que venceste a morte para nos mostrar a vida verdadeira, ensina-nos a encarar a morte com fé, sem medo, sem revolta, com os olhos voltados para o céu da consciência desperta. Que possamos viver como aprendizes do Teu Evangelho, com humildade, paciência e coragem diante das provações, certos de que cada dor é uma oportunidade de crescimento e cada lágrima uma semente de luz para o futuro. E assim, Senhor, encerramos esta prece entregando-Te nossos sentimentos mais íntimos, com a certeza de que fomos ouvidos, amparados e acolhidos. Que esta oração permaneça vibrando no tempo e no espaço, alcançando outros corações que, como nós, buscam consolo e direção. Que ela seja repetida, partilhada, vivida, para que o amor que dela emana continue a irradiar-se e alcançar muitos lares. Assim seja.